Um pouco de propaganda, já que você olhou para mim, Françoise, é com você mesmo. Quando alguém chega e pensa na nossa Comissão de Ação Social, que faz um trabalho muito bonito, de cuidado para com os outros, muitas vezes fala assim, eu quero fazer uma mitzvah. O que está passando na cabeça dessa pessoa? Claro, com toda a maravilhosa, excelente, linda intenção. Está passando que mitzvah é uma boa ação. E, de fato, algumas mitzvot plural de mitzvah, são boas ações. Mas nem toda mitzvah é necessariamente uma boa ação. Não quer dizer que a mitzvah se torne uma ação perversa. Boa ação é quando a gente estende a mão, ajuda o outro, se preocupa em propiciar a solidariedade, como a nossa Comissão de Ação Social. Mas tem, no conceito de mitzvah, algo maior, que são as obrigações religiosas. Por exemplo, cuidar, cultivar, zelar, preservar o Shabat, daqui a pouco chegando, comemorar, celebrar Pesach, não são necessariamente boas ações. Convidar alguém para o Pesach é uma boa ação. Celebrar Pesach é uma obrigação religiosa. Então, a palavra mitzvah é mais ampla. São nossas obrigações religiosas, dentro das quais há, sim, também as boas ações. E já que temos muitas mitzvot, a Torá descreve 613, ainda que nem todas sejam aplicáveis no nosso mundo contemporâneo, é lançado um desafio. Tanta coisa na nossa vida, como a gente deve colocar hierarquicamente? Qual a mitzvah que deve prevalecer? Qual a mitzvah mais importante? Qual a obrigação que deve vir em primeiro lugar? Qual é, por assim dizer, o ranking das mitzvot? E aí são descritas várias mitzvot. N mitzvot. Pesach, Shabat, alimentação, ajudar o próximo, criar um sistema educacional efetivo em nossas sinagogas, em nossa comunidade, ajudar aqueles que estão enlutados, ajudar os que estão doentes. Muitas mitzvot. Constituir um minyan, fazer parte de um grupo religioso, ter pertinência comunitária, ser solidário efetivamente com as nossas comunidades espalhadas nos 4 cantos do mundo, sob a centralidade de Israel, apoiar Israel. E aí são muitas mitzvot. E são tantas mitzvot que, de repente, os sábios que interpretam a nossa tradição colocam Talmud Torah Keneged Kulam. O que significa isso? O estudo da Torá equivale a todas as demais mitzvot. Mas não é o estudo per se da Torá. É o estudo da Torá que alavanca a prática dos ensinamentos da Torá. Uma vez que o estudo equivale da Torá a tudo mais, uma outra pergunta. Temos aqui a Torá. Então, nos nossos sistemas educacionais judaicos, por onde devemos começar a ensinar a Torá para nossas crianças? Oi? Algum palpite por onde, se você fosse professor, morá, professora de uma escola judaica, de um sistema educacional judaico, sinagoga, escola, movimento juvenil, por onde começaríamos a estudar e ensinar a Torá? Oi? Bereshit? Seria pelo início. Ora, o óbvio é começar pelo início. Judaicamente, se esse é o óbvio, vamos esquecer o óbvio e encontrar um outro caminho. E a gente começa estudando a Torá pelo 3º livro da Torá, que é o livro no qual nós estamos lendo, denominado em hebraico Vaikra, traduzido por Levíticos. E a Parashá dessa semana justamente fala sobre Tzav. O nome dela é Tzav, que vem de mitzvot, as obrigações religiosas.
E por que começamos justamente pelas obrigações religiosas, ensinando a Torá, e não pelas histórias de Bereshit, criação do mundo, Abraão, Isaac, Jacó, Sara e as outras matriarcas, ou na sequência Moshe? São histórias tão mais gostosas e palatáveis. E a gente aqui vai começar a ensinar a Torá pelas obrigações religiosas. Vamos pensar uma criança, ela poderia se encantar com as historinhas da Torá, dos patriarcas, matriarcas, Moshe, e de repente vem lá um professor, um rabino, quem quer que seja, ensinar as obrigações religiosas. Então, da onde vem essa ideia? Essa ideia vem, os ensinamentos judaicos estipulam, porque uma criança tem a sua pureza. E parte dos rituais que esse livro da Torá fala são sobre a purificação da nossa espiritualidade, da nossa alma, para que a gente seja permanentemente uma criança pura nas nossas intenções e, quiçá, pura nas nossas ações. Mas eu tenho uma outra explicação. Como começa a Torá? Com a criação do mundo. É descrito que o mundo era desorganizado, em hebraico, torro vavorro, desorganizado, caótico, desordem plena. E Deus tenta colocar tudo em ordem. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, cada dia criando algo para organizar. E, de repente, ao fracasso. A tentativa de colocar o caos, o mundo em ordem, não funciona. Não funciona. Tanto que a gente vê Caim e Abel. Tanto que a gente vê o paraíso sendo rejeitado. O relacionamento no primeiro casal, Adão e Eva, já não indo às mil maravilhas. A ordem não vem a prevalecer. A segunda tentativa vem com Noé. Estabelecer uma nova ordem, dilúvio, recomeçar de novo. Igualmente, não funciona. Não funciona. Descendentes de Noé não trazem exatamente harmonia e ordem. E até mesmo com os nossos patriarcas e matriarcas, Abraão, lá, em muitos momentos, não tem uma atitude muito correta. E cria uma desordem, um caos nas suas relações familiares, sejam com as esposas, porque na época o relacionamento bígamo era autorizado, seja com filhos, e assim por diante. Então, a ordem fracassa. E por que fracassa? Aí vamos voltar a esse livro da Torá. Fracassa porque há uma intenção, mas não há uma persistência. Há uma vontade, mas não há uma disciplina. Há um desejo, mas não há um hábito. E o que esse livro da Torá nos ensina é: coloque as tuas ideias de modo sistemático, as pratique. Talvez num primeiro momento não dê certo, num segundo, possivelmente. Mas se não der certo, não desista, persista, insista, crie o hábito, crie a disciplina. Paute sua conduta de modo rigoroso. Não vá somente na intenção, porque às vezes a intenção vai embora, se gera desconforto. Insista sempre. E essa é a ideia do ritual. O ritual é para a gente ter o hábito, é para a gente ter a disciplina, para a gente criar uma ordem. E no meio do caos que o cotidiano possa trazer, alguma notícia inesperada possa também trazer, a gente está solidificado pelo rigor do hábito. A gente está disciplinado, então a gente está fortalecido, a gente está solidificado. E, curiosamente, ou talvez nem tão coincidentemente, quando essa porção da Torá fala a palavra ritual, o termo em hebraico utilizado é Torá. Nesse sentido, Torá não são somente as histórias ou as leis, mas também é o ritual, o hábito daquilo que a gente faz.
Então, por que começamos com esse livro a ensinar as crianças? Para que elas aprendam a terem hábitos, a terem maneira de agir, a terem disciplinas, a terem modo de conduta, a terem um rigor. O rigor não é cercear, não é coibir, não é censurar. O rigor é justamente para criar a firmeza que vai permitir a liberdade florescer e fluir. E que a gente possa, nos aproximando, já nos preparando para a festa de Pêssar, entender que a liberdade foi atingida, deixando a terra do Egito, do faraó. Mas logo depois veio o recebimento da Torá, para que essa liberdade pudesse ser cultivada sob o estudo que alavanca atos com disciplina e com a firmeza dos hábitos. Vir à sinagoga é uma mitzvah, mas não é um evento. Shabat não é um evento, vou no Shabat. A gente recebe o Shabat. E muitas vezes quem vem pela primeira vez pode estranhar, mas quem vai vindo 1, 2, 3 sucessivas vezes vai entender a beleza desse hábito de se encantar com o Shabat, entre tantas outras mitzvot que a nossa tradição nos brinda. Então vamos receber esse Shabat, nos colocando em pé na recitação de Barehu.